Olá pessoal, Paulo Costa aqui do canal Carro e Técnica, Treinamentos Automotivos, e dessa vez nós vamos trazer para vocês aqui um caso em que nós pegamos, fomos auxiliar um colega e ele estava com problema com o Fiat 500, um problema voltado ao DTC P0340, que é um DTC que é direcionado para o sensor de fase. Então esse veículo ele tem uma particularidade, que está sendo cada vez mais comum, que é o variador de fase do comando de válvulas, ou VVT, como é mais conhecido essa sigla, mas existem diversas outras siglas, Então esse veículo tem esse dispositivo, digamos assim, tem esse sistema, seria a palavra mais certa, e que faz parte do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, Então o velho conhecido sistema de injeção eletrônica, Então a unidade de controle ela tem também essa função de gerenciar o variador de fase do comando de válvulas. Então esse veículo tinha o seguinte sintoma: ele, a uma determinada rotação, o veículo começava a falhar, ok? Na faixa dos 3.000 RPM, que é exatamente a entrada do variador de fase, e perdia potência, E aí, então o sistema, se tivesse sido apagada a falha, ele gravava o DTC e tinha essas características de funcionamento, esse falhamento. Então tinha sido verificado diversos pontos, diversas peças do sistema, começando pelo sensor de fase, e ainda não tinha se achado o sucesso, não tinha chegado ao sucesso, encontrado a causa da falha. Então nós fomos até lá para tentar ver se conseguia algo mais, digamos, mais robusto, para poder fazer uma avaliação melhor, e saber se o variador de fase estava funcionando da maneira correta. Então, para o variador de fase funcionar, nós temos tanto a parte eletroeletrônica, os componentes, como também a parte mecânica do sistema e também a parte hidráulica, ou seja, ele depende também do funcionamento do sistema de lubrificação, nesse caso desse sistema principalmente. Então o óleo ele é lançado, através de um canal para polir do VVT, mas a eletroválvula que faz o controle, ela logicamente é controlada pela unidade de comando do motor. Então, problemas relacionados ao funcionamento do sistema, nós temos diversas causas diferentes. Então, para a gente fazer uma análise se o sistema está funcionando da forma correta, ou o comando está sendo adiantado demais, ou está sendo atrasado demais, ou se não está funcionando, Inclusive essa questão de adianto e atraso depende do sistema. Nesse caso desse sistema, o comando ele é atrasado, O comando tem um perfil fixo, para a condição de marcha lenta e cargas baixas. E no momento em cargas altas, o sistema é atuado, a eletroválvula é atuado, e o óleo ele vai provocar um atraso no acionamento das válvulas de admissão, que isso é necessário para que, no caso, a admissão e escape, porque aqui, nesse caso, nós temos um comando só, que é o motor 1.4 Evo, Então, mas você vai ter um atraso na admissão, e isso faz com que melhore, o enchimento do cilindro. Nessas tecnologias como essa, o turbo compressor, o comando de válvulas variável, o coletor variável, são tecnologias que elas têm o intuito de melhorar a eficiência volumétrica do motor. Nós sabemos que com o aumento da rotação do motor, então, principalmente com o aumento da rotação, nós temos um enchimento do cilindro deficiente no motor aspirado, no motor sem essas tecnologias, no motor aspirado sem essas tecnologias, que esse motor é aspirado também. Nos motores turbo, nós também temos o mesmo efeito, mas a associação dessas três tecnologias, que é muito comum hoje, Então, você tem um rendimento volumétrico, uma eficiência volumétrica muito maior, e, consequentemente, você vai ter mais potência, além de ter o objetivo principal, que são as emissões de poluentes, e, por consequência, você tem a potência e o consumo de combustível também afetados. Ou melhor, eles acabam usufruindo
né? E consequentemente quem está dirigindo, o proprietário do veículo, vai ter uma melhor dirigibilidade, um melhor desempenho do motor. Então, essa análise ela foi possível, né, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais avançada, devido ao uso do osciloscópio. Então, nós instrumentamos o sensor de fase e de rotação e o atuador, né, a eletroválvula que vai controlar o fluxo do óleo, né? A unidade de comando vai usá-la para fazer esse controle. Então, com esses 3 sinais, nós conseguimos saber o que estava acontecendo com o comando, né? Se não estava sendo acionado ou se estava atrasando demais, né? Logicamente, o conhecimento do osciloscópio é essencial, e aqui eu quero aproveitar para divulgar o nosso flyer ao lado. Nós vamos ter um curso, nós temos um curso online básico de osciloscópio, e nós vamos ter aqui em Natal um curso, digamos, mais avançado, onde nós vamos começar desde o início, desde a base do osciloscópio, as configurações iniciais e componentes do sistema de injeção e ignição eletrônica, né? Então, desde o circuito primário e circuito secundário, no caso da ignição, e no caso da injeção, todos os sensores e atuadores. Ao final do nosso vídeo, nós vamos falar mais sobre esse treinamento. E aí, se você estiver interessado, se você estiver em Natal ou região, você vai poder entender melhor a nossa proposta, ok? Então, vamos primeiro começar pelo o nosso diagrama elétrico, né? Que o primeiro ponto que a gente tem que saber é onde é que a gente vai pinçar, né? Onde é que a gente vai instrumentar o osciloscópio. Então, vamos abrir aqui o diagrama elétrico da plataforma da Autoria para a gente poder se situar e ver onde é que nós vamos ligar o nosso osciloscópio. Bom, então nós temos aqui, vamos aqui pegar o injeção eletrônica, o diagrama elétrico do sistema de injeção. Logo aqui no início, certo? Nós temos aqui a eletroválvula do variador de fase, CVCP, como está denominado aqui. Então essa eletroválvula, e como a maioria das eletroválvulas, a grande maioria, nós vamos ter alimentação positiva, uma alimentação positiva e um sinal de controle. Pode ser também o inverso, né? O controle pode ser pelo positivo e o negativo constante. Nesse caso aqui, nós temos uma alimentação positiva constante a partir do momento que o relé principal ele arma. Então eu tenho a bateria aqui, ok? Quando o relé armar, o relé também é controlado pela unidade de controle. Então, a unidade de gerenciamento do motor. Então, quando ele arma, né, nós temos a alimentação, tá certo, de 2 circuitos aqui. Então, nesse circuito aqui nós temos o fusível F11, que alimenta a eletroválvula. Então, se esse fusível queimar ou algum problema relacionado à alimentação positiva, nós também podemos ter o DTC, porque a eletroválvula não vai funcionar. Então, nós podemos também ter a mesma falha gravada, né? Então, nós não vamos ter o atraso que o comando deverá ter no momento que chegar aquela determinada rotação estipulada pelo fabricante. Mas nesse caso nós temos a alimentação positiva e nós temos o controle PWM via o pino 60 da unidade de controle de gerenciamento do motor, né? Então nesse ponto aqui utilizamos um canal nesse ponto aqui. Nessa página aqui nós localizamos os pinos, os sensores de rotação, né? E seu diagrama elétrico. Nós temos aqui o sensor de rotação, o CKP, ele é do tipo indutivo, né? E o sensor de fase é o sensor do tipo Hall. Então nós temos aqui a alimentação positiva, ou melhor, desculpe, nós temos aqui o sinal do CKP, nós temos um massa, né? Lembrando, o sensor do tipo indutivo, ele é um sensor que ele gera corrente alternada, é um gerador de corrente alternada. Então a unidade de comando usa a amplitude e a frequência do sinal e a falha de referência que tem em toda a roda fônica para poder fazer o cálculo da rotação e ponto morto superior. E nós temos também aqui a simbologia que representa a malha coaxial, que é uma malha de proteção. Para você que não tem dificuldade com relação aos sensores, eu recomendo a você fazer o nosso curso IDEA, né, em que nós tratamos de diagnóstico de sensores e atuadores e o foco no diagrama elétrico. Então todas essas informações que nós estamos colocando aqui no nosso treinamento, no curso IDEA, nós tratamos
do diagnóstico, do entendimento do funcionamento, das aplicações dos sensores, tanto de fase, de rotação, potenciômetros, temperatura, e daí você consegue entender o funcionamento desse componente e reconhecê-lo no diagrama elétrico para poder explorar todo o diagrama de forma mais plena, né? Então, o sensor indutivo, né, o sensor de rotação CKP, nós pegamos aqui no pino 1, é o sinal dele, e o sensor de fase, né, que é o sensor do tipo Hall, então é um sensor que tem alimentação. Nós temos aqui 5 volts, né, sensor de fase ele pode ser 5 ou 12 volts, o massa, né, isso, de alimentação, e o sinal no pino 2, ou seja, o pino do centro. Então nós pegamos aqui no pino 2 o sinal de sensor de fase, certo? Bom, assim, com o sensor de fase nós também temos uma aula do curso IDEA que está até liberada. Eu vou depois deixar e vai aparecer aqui em algum lugar aqui na tela, mas também nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir explicando sobre o sensor de fase, quando ele pode ter uma tensão de 5 volts, tá certo? Mas o seu sinal é de 12 volts. E também pode acontecer o contrário, né? Ele pode ter uma alimentação de 12 volts e o sinal ser de 5 volts. Então nós temos um vídeo esclarecendo sobre isso, um vídeo do curso, mas que nós liberamos para vocês que acompanham o nosso trabalho e também, e logicamente, para os nossos alunos, né? A aula é direcionada para os alunos e nós liberamos aqui para os nossos seguidores do canal, certo? Então nós utilizamos 3 canais do osciloscópio, né? Então, sensor de fase, sensor de rotação e o sensor, ou melhor, e o atuador, a eletroválvula, que recebe o controle do sistema de gerenciamento do motor. Então, a unidade de controle, ela comanda a eletroválvula e ela faz o monitoramento desse controle através do sinal do sensor de fase. Então, ela espera que haja um atraso, né, na faixa dos 22 graus, tá certo? Foi o que nós conseguimos verificar em um veículo, né? Não na nossa, mas em um veículo em condições normais de funcionamento, há uma rotação quando o motor chega a uma rotação na faixa de 3.000 RPM. Então, nesse caso vocês vão ver o que ocorreu. Nós vamos mostrar para vocês o que estava acontecendo com esse controle, né, da eletroválvula, ok? Consequentemente, refletia no sinal do sensor de fase. Então vamos lá. Bom, antes nessa imagem aqui nós cruzamos a informação do sensor do osciloscópio com o scanner, né, com o raster, né? Então veja que nós temos aqui, ó, no canal 3 nós temos o sensor de fase, no canal 4 o sensor de rotação, o CKP, e aqui nós temos o PWM de controle da eletroválvula. Okay? Então nós não temos nenhuma falha gravada, nenhuma falha detectada aqui que o raster está nos comunicando aqui. Então veja bem, ele está com uma rotação praticamente de marcha lenta aqui, houve uma queda. Então quando nós aceleramos, chegou o PWM, nós estamos aqui com 5.916 RPM. Rotação, olha o que ocorreu aqui, certo? Então, o sistema passa de um funcionamento de um sinal PWM para um massa contínuo, né? Então você tem um positivo e tem o PWM. O PWM, ele vai fazer o que? Ele vai poder dosar a tensão na carga, né? A unidade vai poder dosar a tensão na carga. Nesse caso aí, o que ocorria? Nós temos aqui com 2.500 RPM aqui no raste e nós temos um negativo constante. Então você tem o positivo e o negativo na eletroválvula. O que vai acontecer? Ela vai recuar o máximo e vai passar o máximo de lubrificante, né, para a polia do VVT. Consequentemente, nós vamos ter o máximo de adiantamento, o máximo de atraso, né, do comando de válvulas, né? Então, isso aí é onde acontecia um atraso excessivo, né, tanto nesse caso das válvulas, tanto de admissão quanto de escape, e o funcionamento é equivalente a um motor fora de sincronismo, né? Então, um motor fora com o sincronismo errado, então por isso acontecia o falhamento. Nós vamos ver agora como é que se comporta o sinal do sensor de fase, para que você possa ter uma ideia, foi onde a gente pôde ter a ideia correta do que estava acontecendo, tá certo? Nós vamos mostrar aqui para você
o que foi que aconteceu, como exatamente estava esse funcionamento, né? Esse feedback do sensor de fase por causa desse sinal negativo constante. Então veja bem, nós congelamos aqui a imagem, né? Pausamos a imagem e diminuímos o tempo para poder fazer uma contagem melhor no osciloscópio. Então aqui está alinhado esse dente, né, com o 27º dente. Nesse momento, né, a válvula está sendo atuada, né, no máximo, não é isso? O sinal negativo está aqui embaixo, né, em vez de ter o PWM, então ela está atuada no máximo, então passando o máximo de óleo para o VVT, consequentemente o máximo de atraso, né? Então, em alta rotação nós precisamos ter um comando mais atrasado para daí melhorar o enchimento do cilindro, né? O comando atrasa, a abertura e o fechamento das válvulas também são atrasados consequentemente. Então aqui dava no 27º dente, quando era, como eu citei anteriormente, era para dar ali no 22º, né? Então aqui a gente tem o reconhecimento, onde a gente pode reconhecer o que está acontecendo com o comando de válvulas, né? Através do sensor de fase. Por isso que o sistema gravava a falha no sensor de fase. Na verdade, está havendo aí um erro de sincronismo, né? Provocado por esse problema desse aterramento constante em cima da eletroválvula de controle, né, do fluxo de óleo. Então, como eu citei anteriormente, poderia ser que quando nós fizéssemos esse acompanhamento através do osciloscópio, em vez de existir esse atraso, o comando não saísse do lugar, então já seria o direcionamento para um outro diagnóstico, né? Por exemplo, uma pressão de óleo inexistente, né, uma obstrução no circuito da tampa, né, que é a tampa de válvulas desse motor, por onde o óleo flui. Então muitas vezes acontece isso é muito comum, a gente já viu diversos relatos de obstruir. Então a pressão de óleo está normal, só que não chega óleo no VVT, consequentemente, mesmo que a eletroválvula funcione, não vai ter o fluxo de óleo. Ou então a própria eletroválvula está eletricamente boa, mas mecanicamente ela pode estar travada e não deixar o fluxo de óleo passar. Então nós temos a partir dessa informação, a partir dessa leitura, nós temos o caminho onde devemos seguir para poder chegar no diagnóstico mais preciso. De outra forma, sem um osciloscópio, então fica bastante difícil, a não ser na base da intuição ou tentando substituindo peças para ver se consegue achar o defeito, né? Então aí é onde dá a diferença de um diagnóstico e achar o defeito. São coisas diferentes. Então, pessoal, mais uma vez aqui, o conhecimento do funcionamento do sistema, a utilização do diagrama elétrico e principalmente utilizando a ferramenta osciloscópio, né? Que a gente já tem que ter o conhecimento da ferramenta para poder aplicar nessa análise, né? Então o nosso treinamento que vai acontecer agora, vai ter uma turma agora a partir da sexta-feira à noite e sábado e domingo durante o dia todo. Então nós vamos trabalhar desde a base do osciloscópio, as configurações iniciais do osciloscópio. Então nós começamos com noções básicas de eletricidade, e aí nós vamos para o ajuste do eixo X, eixo Y, né, que é amplitude e tempo, né, trigger, os tipos de trigger, utilização do atenuador, das réguas, né, os cursores, né. Então nós vamos passar por todo esse início básico. Depois nós vamos aplicar esse conhecimento nas medições de sensores de rotação, potenciômetro, né, sensores de temperatura, sensor MAF. Então, também fazer compressão relativa, fazer também sincronismo virtual do motor, leituras e medições avançadas do sensor de oxigênio e o sistema de ignição, né, que o pessoal tem muita vontade de aprender sobre o sistema de ignição, como fazer a leitura de primário e de secundário, quando o primário tem o módulo de potência incorporado na bobina, né, quando nós não temos muito acesso para fazer a leitura do secundário ou mesmo do primário, quais são os recursos que a gente pode utilizar. Os testes relacionados também aos eletroinjetores, nós vamos abordar até os eletroinjetores da linha diesel e da linha injeção direta, né, da família de injeção direta, quais são as diferenças do sensor
do piezoelétrico e também do tipo eletroválvula. Então, é um curso bem completo, onde nós temos essa proposta para que você possa sair capacitado para aplicar o osciloscópio no sistema de gerenciamento do motor. Ok? Então, nesse vídeo, nós trouxemos a aplicação do osciloscópio utilizando técnicas do sincronismo virtual para poder fazer a leitura do sistema de controle, né, do variador da variação do comando de válvulas. Então, eu espero que possa ter contribuído com você. Se você quiser saber mais sobre o curso que nós estamos promovendo, o curso de osciloscópio aplicado aos sistemas de injeção e ignição, né, nós estamos à disposição. Nosso contato, como sempre, vai ficar aqui na descrição do vídeo, e como você pode ver, está aparecendo aí na tela. Então entre em contato conosco. Se você está em Natal ou proximidades, região ou cidades próximas e quiser fazer o curso presencial, nós temos essa possibilidade no final de semana, e na semana que vem nós vamos começar uma turma durante a semana, agora isso na parte da noite, né? Então são 3 dias na semana que vem e 3 dias na outra semana, tá certo? Então, se você tiver interesse, nós temos um PDF com toda a programação das 2 turmas, tá certo? Então, um forte abraço, saúde e sucesso!